Então, se a gente, se as igrejas estão crescendo por aí afora, tem que sobrar um pedacinho para a gente também, está certo ou não? Por que só nesses outros lugares? Às vezes a gente vê a igreja emperrada aí, a padaria, que era padaria, virou supermercado, a loja que vendia, aquela banquinha que vendia revista, virou livraria. Não é assim? Por que é que a igreja tem que ter sempre a mesma coisa, tem que ser sempre a mesma coisa? Tem um lado positivo, de perenidade, de estabilidade, mas a população cresce. Por que é que as igrejas resistem tanto ao crescimento? Porque quando fala em crescimento, ela começa a dizer assim, não, o importante é crescer em qualidade. Já viu essa conversa ou não? Mas quem mais defende crescer em qualidade são os maiores porcaria dentro da igreja. Não estão aí com nada, é um mau testemunho, uma coisa tremenda. Porque se for bom mesmo, desperta o saborzinho no gosto do outro. O picolézinho de coalhada que eu comi ontem, chupei ontem aqui, é muito bom. Eu já quero outro. Porque se é bom, a gente... Está certo ou não? Aqui, o homo como é que é o homo? É o branco... Qual é a propaganda da homo? Se fosse... Não tem propaganda que garanta você vender 2 vezes para a pessoa se for uma tragédia. Não é assim? Se é bom, cresce. Então, esse negócio de qualidade e quantidade... É importante as duas coisas. É importante as duas coisas. Há mistérios de Deus que a gente não entende. Então, mas o fato é que, na clareza de Deus, Deus diz assim, ide por todo mundo e fazer o quê? E fazer discípulos de todas as nações. Então, o pessoal pergunta, qual é a vontade de Deus? Como é difícil saber a vontade de Deus? É difícil nos particulares, mas não no geral. No geral, a vontade de Deus é a vossa santificação, qualidade. No geral, a vontade de Deus é faça discípulos, quantidade. Então, no particular, se eu vou comprar um carro ou não, se eu vou casar com a Filomena ou não, se eu caso com o Toninho, se eu vou... Nos particulares, que faculdade eu vou fazer, é difícil saber. Todos nós lutamos com essa coisa de vontade de Deus. Mas, no geral, no atacado, é qualidade e quantidade que caminham juntos. Amém? Então, eu estou já vendo o dia que vocês não vão ter 2 cultos só, não. Vão ter 5 aqui. Por que não? Por que não? Por que eu tenho que conhecer todo mundo por nome? Por que eu tenho que conhecer todo mundo na igreja por quem é o pai e quem é a mãe? Por isso que a igreja é composta de 3 grupos. A igreja saudável, ela é composta do pequeno grupo ou célula, é um grupo até umas 50 pessoas, onde você conhece, todo mundo lhe conhece, telefona para você, vocês vão para comer pizza. Ontem eu comi um queijinho, um pastel ali no... Como é que é o nome daquilo lá? No pistacho, aquela coisa. Então, você está sempre junto com aquele grupo. Fez um clubinho na igreja? Fez, não. É porque todos nós temos um grupo de intimidade. Faz sentido? Então, é só ver o que acontece depois do culto aqui. Você aperta a mão de uns, mas você bate papo com os outros. Porque é o grupo de intimidade. A gente tem a congregação, digamos assim, se pudermos chamar nisso aí. O primeiro C é o grupo pequeno, de intimidade. O segundo C é o grupo maior, é o ministério da SAF. Está cheio de mulher da SAF que você não sabe da vida da pessoa. Mas você tem algumas lá dentro, mas põe vocês todos juntas. Porque é um grupo de interesse. É um ministério social. E aí existe a celebração, que é quando todo mundo vem junto. Lá em Colômbia tem uma igreja de 145 mil membros. No dia, é a igreja do pastor Rodrigues. Ele não tem papo. No domingo que eu cheguei lá, na quinta-feira que eu cheguei lá para visitá-lo, eu vi uma fila para entrar na igreja para o culto das 7 da noite, a fila começa a ser formada às 7 da manhã. Na quinta-feira, que só cabe 15 mil pessoas no templo. E aí vende cachorro-quente, só não tem pão de queijo, eles ainda não aprenderam isso lá. Mas caldo de cana eu vi. Então, tem de tudo lá. E aí eu perguntei, aí é um culto de libertação que eles têm na quinta-feira. Então eu perguntei para ele, no domingo anterior ele tinha batizado 5 mil pessoas no culto. 6, eles batizam por imersão lá, 6 piscinas grandes de plástico que eles alugaram, 3 horas e meia só batismo, os pastores todos batizando. E, meu Deus, e como é que esse povo se conhece? Ele falou, não se conhece. Esse povo é conhecido por Deus.
Então, eles têm as áreas de ministério. E como é que você... Como não só cabe 15 mil pessoas, nós temos 10 cultos por final de semana. Então, uma vez por semestre, a gente aluga um parque. E aí nós fazemos o dia inteiro de atividade lá. Coisa bonita. Aí todo mundo se alegra porque vê o crescimento da igreja. Louvado seja Deus. Na verdade, ele é pastor de 10 igrejas, de 1000 igrejas dentro da igreja. No mesmo espaço. Não gasta mais contratando outro pastor, não gasta mais construindo outro espaço. Entendeu aí? Então, quais são as marcas da igreja crescente? Vamos lá, próximo slide. Temos visto aí. Primeira marca, está na liderança. Igreja crescente é a igreja de liderança forte, mas marcada por 3 coisas. Visão, o líder é o visionário. A função da liderança da igreja é traçar o rumo para a igreja caminhar. Porque senão cada um vai dando uma opinião e fica um balaio de gado dentro da igreja, vocês sabem disso. Então, o líder é aquele que consegue ver o que ninguém consegue ver. Ele consegue ver o navio parado no próximo porto, quando você ainda está no porto atrás. Então, o líder é aquele que diz assim, eu consigo ver a igreja, se vocês andarem comigo, daqui a 10 anos nós vamos chegar aqui. Ele já está vendo, ou eles já estão vendo, ou elas, já estão vendo o navio parado à frente, então evita a igreja fazer de tudo, porque tem igreja que parece um dragão de 500 cabeças, atira em todas as direções e não chega em lugar nenhum. Então, a primeira marca das igrejas crescentes é que você tem líder muito sólido, que conhece, tem convicção de que Deus orientou a ele ou a ela na direção em que a igreja deve caminhar. Aonde a igreja vai estar daqui a alguns anos. Aí facilita excluir algumas atividades bem intencionadas, mas que não se encaixam na visão, e adicionar outras. Faz sentido ou não? Porque todos nós temos as nossas preferências. Se deixar a critério de todos nós, vai virar um balaio de gato isso aqui. Porque todos nós temos ações nobres que gostaríamos de ver acontecendo. Mas nem toda ação nobre encaixa-se na visão da igreja. Deu para entender? Segunda coisa. Não, volta aqui lá. Igrejas crescentes se comprometem com a liderança de longa duração. Eu não conheço nenhuma igreja que virou igreja grande de um minuto para o outro, a não ser o Pentecoste, em Jerusalém. Ela, em geral, os pastores permanecem longo tempo. No nosso sistema presbiteriano é ruim, porque esse negócio do conselho todo ano ficar decidindo se vai convidar o pastor de novo, é uma insegurança. É o nosso sistema, mas é uma insegurança. Por exemplo, a igreja gosta do pastor Honório? Gosta ou não gosta? Então segura enquanto é tempo, meu amigo. Já garante aí, o máximo possível. Pastor bom hoje está raro no mundo. Está dando umas trambiqueiras por aí afora, quando você consegue um, levanta a mão para o céu, faça 40 dias de jejum e melhora o salário dele. Então, olha, essa é a verdade. Se tiver pessoas aqui que foram pastores de igrejas grandes, viram a igreja crescer, você vai concordar comigo. Você vai concordar comigo que o pastor ficou muito tempo lá. Se torna pastor da família. Porque ninguém é pastor de uma igreja até que 50% do povo, mais um, tenham sido abençoados por aquele ministério. Eu fui pastor de uma igreja que depois de 105 anos restava 16 crentes. Mas não tinha 2 famílias que se entendessem lá, aqueles 16. Os 3 pastores anteriores tinham tido problema sexual. Dureza. Então, 105 anos. No primeiro ano, a igreja pulou de 16 crentes para 80. Foi um crescimento fenomenal, pentecostal, está certo ou não? O que é que aconteceu? Final do ano, esse negócio de ano em ano, final do ano, o conselho da igreja chegou para mim, e aí, pastor, o que é que está pensando? Não, eu estou pensando. Aí eles falaram assim, um presbítero falou para mim, pastor, falou uma verdade que eu nunca mais esqueci, mas que eu tive vontade de estrangular ele na hora, eu tive. Ele falou assim, essa igreja já teve muitos pastores antes do senhor e vai ter muitos depois. Se quiser ir embora, pode ir. Ele falou uma verdade ou não falou?
porque eu já saí de lá faz muito tempo e já teve outros. E antes de mim tiveram 105 anos de história. Então, ele estava certo ou estava errado? O ruim estava eu, que comecei a achar que eu era a razão do crescimento da igreja lá. Deus tinha que quebrar o meu coração. E eu fiquei naquele negócio ali, naquela coisa, porque a gente trabalha em equipe. Aí eu fiz um estudo da vida daquele irmão, eu ia dizer daquele desgraçado, mas ele foi eu fiz um estudo da vida daquele presbítero. Houve um pastor na igreja, que ficou 16 anos lá, um nobre da igreja, chamado Mário de Cerqueira Leite. Foi um dos heróis da igreja presbiteriana do Brasil. Ficou 16 anos, a igreja cresceu a 600 crentes, aquela igreja. E aquele presbítero foi batizado, ele foi levado a Cristo, batizado por aquele indivíduo, ele batizou os filhos dele, fez profissão de fé dos filhos, da esposa. Quando a filha foi casar, dos 3 filhos, antes de Mário Cerqueira Leite morrer, foi ele, Mário Cerqueira Leite, que veio e fez o casamento. Quer dizer, nos momentos mais difíceis ou momentos mais alegres da vida da pessoa, aquilo era o pastor, nada me faltará. Então, o modelo dele de ministério era o Mário Cerqueira Leite. Você tem um modelo de ministério, não tem? Todos nós temos um pastor que influenciou a nossa vida, não temos? Sim ou não? E quando vem um pastor novo, você compara o pastor novo com aquele que influenciou sua vida. Então, se você achar, enquanto esse pastor novo não influenciar a sua vida, não lhe abençoar de uma maneira especial, o seu pastor, que você recorre espiritualmente, embora já tenha até morrido, você lembra que os sermões que a pessoa pregou, você lembra da pessoa, não é o colega que está ali, é o que veio, é o que você foi abençoado. Eu estou falando alguma heresia ou não? Pastor era aquele, a gente diz. Porque não tem problema, é porque isso faz parte da nossa natureza. A gente é assim, a gente se alia às pessoas que nos abençoam. Então, um pastor não vai se sentir seguro em igreja nenhuma, e nem a igreja com o pastor, enquanto o tempo não passa. Se é um tranqueira que só dá rolo, o sistema existe para mandar esse cara para a cucuia. Mas se a coisa está caminhando bem, é bênção. E dá tempo, até 50% mais um, terem sido abençoados ao ponto de dizer, não queremos outro. Aí o cara deixa de estar pastor para ele ser o pastor da igreja. E as grandes igrejas que a gente tem visto por aí afora são igrejas que cresceram porque os pastores se comprometeram. Agora, por outro lado, tem uns colegas enrolados por aí que a igreja dá um voto de confiança e o cara desaparece da igreja 2 anos depois. Vocês já viram isso ou não? Deus falou comigo. Usar o nome de Deus em vão é terrível. Então, isso tem que ser uma simbiose perfeita. Se a igreja diz, pastor, Deus está abençoando-nos, cremos que estamos no rumo certo, o senhor explicou quais são os objetivos da igreja, qual é o futuro brilhante que está reservado para todos nós queremos embarcar nesse barco aqui junto com o senhor. E o cara diz, tá bom, e 1 ano depois ele diz, não, Deus falou comigo que eu tenho que sair, merece disciplina um cachorro desse. Ele está estragando a igreja, ele está lançando dúvida, ele está desgraçando a confiança dos irmãos. Então tem que ser um trabalho duplo, tem que ser muita oração, muita segurança, porque vocês estão comprometendo-se, ambos os lados, para aquela direção. Deu para entender? Todo mundo entendeu aí ou não? Mas vai para frente, vai para frente. E terceiro, tem que ter um espírito de aprendizado. Ninguém tem a verdade completa, só a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. E ninguém sabe todas as coisas. Aprender não é porque não deu certo no passado que não vai dar certo no futuro, tem que aprender. E nem é porque deu certo no passado que vai funcionar no futuro. O tempo muda, as gerações novas não aguentam muitas coisas da passada. Mas a geração passada tem que ter a sabedoria para dizer, não pode ser assim, nós não rachamos com as coisas, não, mas nós caminhamos com um aprendizado contínuo. Vamos construindo sobre o que já foi feito e avançando. Então, tem que ter esse desejo de aprender, tem que ter desejo de estudar. A igreja do banco fechado não acontece nada. Tem que ter os bancos da igreja abertos à possibilidade de conhecimento novo. Alguma perguntinha até aqui ou não? Você faz lógica isso aqui ou não? Tá. Então, vamos lá. Segunda característica. Olha aí.
Líderes e seguidores. Tem algumas grandes igrejas por aí afora que eu tenho visitado que eu nem menciono. Eu nem convido os pastores para a rede. São grandes igrejas, são homens bons, mas eles tratam a igreja como propriedade particular. Há um perigo do pastor, se ele não tomar cuidado, se transformar em Deus da igreja. Há muito Deus da igreja. E aí ele se torna dominador dos que vos foram confiados, como a Bíblia diz. A maneira como Jesus falou, quem quiser ser senhor tem que ser servo, tem que servir. Por muito tempo havia esse negócio de quem está no topo. Na Bíblia, a pirâmide é invertida. É invertida. O maior é o que serve. Não é assim que Jesus falou? Então, as igrejas saudáveis, que crescem tem umas que crescem sem ser saudáveis, tem esses manipuladores, dominadores, que falam assim, ou você me obedece, ou Deus vai destruir, vai dar uma diarreia em você. Deus vai destruir sua família. Eu já vi coisas absurdas acontecendo. Eu já vi a manipulação no meio da igreja, é um absurdo. Graças a Deus que os presbiterianos são mais inteligentes, estudam mais, etc. Mas a manipulação, os indivíduos que inventam... Há um grande evangelista no Brasil, dois na verdade, nem vou dar o nome deles, mas vou deixar vocês curiosos. Que ele faz essas campanhas grandes que de vez em quando aparecem na televisão e no rádio, etc. E ele tem uma equipe dos cadeirantes falso. E aí ele é tudo gente boa. E aí lá nos Estados Unidos também tem. E na África tem muitos manipuladores da igreja, do povo de Deus. Vão para o inferno esse desgraçado. Deus vai pedir conta desses indivíduos terríveis. Aí o que é que acontece? Deus está me dizendo, já viu essa linguagem ou não? Deus não, está pregando. Deus está me dizendo que tem um irmão, uma pessoa aqui à esquerda que está numa cadeira de roda. Já está tudo no mapa, já estudaram o mapa. E tem um cara na cadeira de roda que nunca foi paralítico. E agora, eu estou lhe dizendo, isso é fato, isso eu não estou trazendo uma verdade, isso é verdade, só não posso dar o nome. Mas ele falou, e Deus está me dizendo que você que está à esquerda, levanta agora, camisa azul, levanta. E o cara levanta e todo mundo diz o quê? Glória a Deus, aleluia. Hipócrita. E aí um agente policial entrevistou um dele, por que você faz isso? Ele falou, é para motivar a fé dos outros. Manipulador desgraçado. Não funciona. E aí o que é que acontece? O povo endeusa essas pessoas. Mais do que a Bíblia. E aí se torna ditador da igreja, manipulador da igreja. Então o cara diz assim, morra, o outro morre. É o Jim Jones, lá na África, na América Central, que falou, tome veneno. 1000 pessoas tomaram veneno e morreram. Porque ele vira o Deus de Deus. Uma das coisas mais difíceis que tem na igreja é você dizer para o outro assim, bem feito, principalmente para pastor. E para líder, bem feito. E para todos nós, porque aí a gente vai para casa, a gente fez uma coisa bem feita, vai para casa, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, volta o elogio, aí já não é o bem feito, é você é bom. Aí você é bom, hein? No dia seguinte, quando a gente acorda, o primeiro pensamento que vem já não é mais o bem feito, é você é bom. Aí a gente diz, você é extraordinário. E à noite, quando ele vai dormir, a gente deita a cabeça no travesseiro, já não é mais você extraordinário, é você indispensável. Então você se tornou Deus de Deus. Aí já não precisa de Deus ali. E aí você se torna um déspota liderando a igreja. As igrejas saudáveis, que crescem de uma maneira saudável, são aquelas igrejas onde a liderança é equipadora. Ela treina o outro, ela quer ver o outro crescer. Olha aí, é uma diferença gritante entre um que só domina e o povo se curva, e a outra que celebra porque foi equipada. Por isso que esse ministério de pequenos grupos, quando é bem entendido, ou célula, como você queira chamar, que você é treinado para pastorear pequenos grupos, é uma bênção. Que você é treinado, você divide o ministério da igreja, você se sente responsável e você se sente ajudado. Está fazendo bem para mim. Alguma perguntinha aqui? Então, quando a igreja cresce, eu tenho visto, e é saudável, ela é saudável porque tem uma liderança que equipa e não que domina. Que quartel, meu amigo, essa fase já passou. Deu para entender direitinho? Podemos seguir adiante? O assunto interessa ou não?
Então vamos à terceira marca, vai. Ah, agora tem a ver com você. Pensou que não ia sobrar para você? Porque as igrejas crescentes no mundo, você tem uma membresia engajada e vibrante. Porque você pode ter uma igreja cheia de gente que está ali, porque os pais eram dali, os avós eram dali, já compraram, quem comprou o banco foi seu avô. Tem disso. Tem. Eu já fui numa igreja, já entrei numa igreja onde estava lá sentado esperando o culto começar, muito antigo. Chegou um cara e falou: esse banco é meu. Ah, é? Não olhou, não? Estava lá, doado por família tal. Aqui é da minha família, procura outro. Então, uma igreja pode estar, e estava bastante gente, mas não sabia, era visitante. O banco da família tal, propriedade particular. Então, a Europa tem muito disso. Então, estou querendo dizer o seguinte, preste atenção aqui, ó. Igrejas crescentes crescem pelo trabalho de todos. Se você tem, olha como a ordem vai: visão, comprometimento de longa duração, para dar tempo treinar as pessoas, para dar tempo influenciar muitas vidas. Aí você tem o equipamento dos crentes, todo mundo sendo treinados para o desenvolvimento do serviço, os que querem pelo menos. Você tem a multiplicação da igreja, a igreja engajada. Como é que você sabe que uma igreja está engajada na obra, crê na visão, direcionamento da igreja e quer fazer de tudo para a glória de Deus? Como é que você sabe? Só tem 3 coisas. Não tem 4 maneiras de julgar, só tem 3 maneiras. Primeiro, se a gente gasta tempo com aquilo ali. Se não é uma marra, o coitado do líder aqui na frente, meu irmão, faz uma focinha, aparece. Se envolve, gente, não é possível. Como é que é? Vamos, todo mundo, igreja vazia, não dá. Faz um apelo que é deprimente, porque ninguém vem, a turma está preferindo outras coisas. Aí não funciona. Se a gente gasta tempo, se a gente se envolve naquilo ali, se a gente gasta tempo em casa pensando naquela... Aí você nota que você está investindo o tesouro mais precioso que a gente tem. O tesouro mais precioso que a gente humanamente tem é o nosso tempo. Não é a nossa finança, é o nosso tempo. Ele é curto demais. Cada dia que passa, a gente está mais perto da conclusão da data de validade. E você dedicar tempo para uma coisa, sinal de que você está acreditando. Está certo ou não? Tempo. Segundo, ideias, pensamento. Se o cara fala, alguma liderança da igreja comenta com a igreja alguma coisa e ninguém não ressoa, parece bater num toco morto, e a turma vai embora e a gente não recebe feedback das pessoas. Olha, eu pensei a respeito daquilo. Quando a igreja está engajada, de repente começam as ideias a fluir de uma ideia lançada. Pastor, o que acha aqui da gente fazer desse jeito? Eu estive pensando em casa. Ah, mostrou que você gostou, você se engajou. Porque quando a gente vai abrir um negócio, a gente tem as ideias e a gente dá ouvido a muita gente, não dá não? Porque a gente comprometeu-se com aquilo ali. E terceiro, uma liderança engajada é uma liderança que gasta tempo, ela se envolve com ideias e criatividade e ela coloca ali os seus recursos. Porque se você acredita no que está acontecendo ali, você quer ver acontecer. Quer dizer, investe mesmo. Seus recursos, já falamos de tempo, de intelectualidade, recursos de relacionamento e recursos de oração e recursos de finanças. A igreja se envolve. Então, por exemplo, há uma igreja lá chamada Gateway Church, igreja da porta, Gateway. Ela tem 18 mil membros. Pastor Roberto, nunca tirou uma oferta na igreja. Nunca tirou. Ele falou, mas é a igreja que mais arrecada. Por exemplo, nos Estados Unidos, 148 milhões de dólares arrecadou ano passado. Mas não tira oferta. Só para missões deu 18 milhões. Não quer dizer que as outras devam copiá-lo, é um modelo particular. Mas aí eu perguntei para ele é da rede, eu perguntei, como é que você faz isso aí? Ele falou, não, eu ensino o que o Evangelho é. O Evangelho de Jesus Cristo é gratidão. A gente anda para dar, porque quem recebe de graça tem que dar de graça. E o ensino das nossas igrejas não é traga dinheiro, entrega a vida. Seja agradecido por que Deus lhe deu, seja bondoso, é a bondade.
Quando aconteceu a Katrina, aquela temporal que destruiu tudo, ele só tinha uma casa, ele, que é uma pessoa simples, pegou a casa dele e fez doação para pessoas que nem eram membros da igreja dele, venderam para cuidar dos desabrigados. Olha que coisa bonita, já fez isso 3 vezes na vida dele, 3 vezes. Então o povo vê o pastor dedicado desse jeito, vai atrás, ele imita, tem uns carrascos por aí que não imita, mas um grupo imita. Então eu fico maravilhado quando eu vejo esses casos. Eu vejo o bispo Kitonga, que eu mencionei aqui, ele pastoreia 2,5 milhões de pessoas no Quênia. 2,5 milhões. Ele começou do zero, a igreja do Evangelho Redentor, Redeemed Gospel. Ele é no templo onde ele prega nos domingos é de lata, o templo é de lata. Eu preguei lá, 19 mil pessoas no culto, tudo em lata. Billy Graham pregou naquele púlpito. E o culto começou às 10 horas, era 1h30, eu pedi para sair, que não aguentava mais, mas porque eu tinha que encontrar um outro bispo. Mas lá vem a irmã dirigindo o louvor, um equipe maravilhosa lá na frente. Ela começa alfa e ômega. Eu falei, isso eu conheço, estou em casa. Foi só a primeira música, ela tirou o sapato, meu irmão, depois daquilo ali, entrou num pique de dança lá e de música. E aí, de repente, lembra aquele filme Os Irmãos Cara de Pau? De repente, as velhinhas da igreja, que elas sendo tudo separadas por bloco, botavam um braço junto do outro e dançando na frente da igreja. Depois os homens, depois os jovens, depois as crianças. De repente, o bispo mete a mão no meu braço assim, fala, agora é nossa vez. Eu falei, não, bispo, sou um pastor presbiteriano. Eu não falei para ele, falei, mas agora é a nossa vez. Nossa! E quando vê aquele bicho, ele tem quase 2 metros, 60 e poucos anos, mas é grandão, bispo Kitonga. Estava me puxando, tive que atravessar a igreja inteirinha dançando com o bispo lá. A coisa mais sem graça do mundo. Mas, então, numa igreja dessa, se você pensa nos modelos brasileiros, se você pastoreia uma grande igreja, onde é que você vai morar? Num castelo. Porque a gente aqui criou aquela mentalidade de prosperidade. Você vai ver, você tem que criar demais. Jesus ensinou a gente vida simples. Sabe onde é que o bispo Kitonga, que nada acontece no Quênia sem tomar a opinião dele, mora? Na mesma favela onde ele começou. Eu dou muito valor a homens assim. Dias atrás ele pediu se eu podia levantar $15 mil para ajudá-lo. Claro, bispo. Um pastor brasileiro deu $15 mil para ele. O que é que você precisa? Ele falou, é o seguinte, Elias, na favela, é a maior favela do mundo, mais de 1 milhão de pessoas morando na favela, lá na subúrbio de Nairobi. Ele falou, não tem banheiro. O único poço da favela, poço, é na propriedade da igreja. 33 mil pessoas tomam banho, faz xixi aqui, porque é o único lugar que eles têm para ir todos os dias. E agora nós queremos construir outro banheiro para mais 15 mil. Queremos que o povo, 48 mil crianças, tomem banho aqui, adultos, etc. E venham buscar água, porque senão vai dar bicho, a água do poço. Tem água aqui embaixo, você ajuda a gente? Coisa maravilhosa, maravilhosa. Então, esses exemplos tocam o meu coração, entendeu? Da simplicidade, aquela coisa fenomenal. Quando deu a revolta lá após a eleição, a turba entrou para matá-lo lá. Mataram mais de 1.000 pessoas após a eleição, porque ele é da mesma tribo do presidente. Só que ele tem 18 pastores auxiliares, cada um de uma tribo diferente, que o Quênia são 80 tribos, aí 18 das tribos maiores têm pastores lá. De repente entra naquele templão de lá, está aquele pessoal para matá-lo. E o segurança corre para ele e fala, violência, templo muito grande. E o povo da igreja começou a se levantar para sair. Ele fica em pé na frente da igreja e diz, olha, os meus pastores auxiliares, venham aqui para frente. De cara, os caras que entraram viram gente da mesma tribo deles lá, já tirou o ânimo de matar alguém. Ele falou, e ninguém sai, por favor, porque se tem um lugar bom para morrer, é na presença de Deus. Calou todo mundo, os caras enrolaram as bandeiras, as faixas saíram da igreja. Mas a igreja é engajada e vibrante. Ele está plantando uma igreja entre os muçulmanos de Mombasa, tocaram fogo na igreja dele, bispo Kitonga. 500 pessoas convertidas.
Aí ele manda e-mail para mim sempre, ele diz, Elias, você não sabe o que me aconteceu. Eu falei, e aí no e-mail, aí eu respondi para ele, mas o que é, bispo? Aí ele falou, tocaram fogo na minha igreja, mas agora é que está bom. Aí eu liguei de novo para ele, falei, porque estava muito calor. E agora a gente se reúne debaixo das árvores. E o povo vem. Ele está entendendo? Porque acredita naquilo ali. Muito bem, vamos para frente aí. Mais para frente, pode. Mais um. Eu acho que só vai dar tempo até esse aqui. As igrejas crescentes de uma maneira saudável, elas são marcadas por uma preposição muito importante. É preposição ou conjunção? Preposição, né? Muito importante. Tem 3 maneiras da gente ser igreja. A gente pode ser igreja na comunidade, a gente pode ser igreja da comunidade e a gente pode ser igreja com a comunidade. Isso tem a ver com a relevância da igreja. Uma igreja na comunidade é a igreja que se reúne naquele lugar só no domingo, não faz mais nada. Está cheio de igreja. Não é vergonha que muitos anos atrás a Nações Unidas, a ONU, disse que os 2 espaços mais ociosos do mundo são os espaços das mesquitas e das igrejas? A gente constrói templos lindíssimos e ficam fechados para 2 horas por semana, onde o povo está, quando podia ter sido usado para coisas mais relevantes durante a semana, que é aquela ideia de, não, é o templo, é o espaço, é o espaço. A igreja na comunidade é estrangeira à comunidade. Ela dirige longas distâncias. Quando a cidade vai ficando maior, cada vez a gente vai mudando mais para a periferia, para os condomínios da coisa. Onde a gente estabeleceu-se, não representa mais nada lá. Então, para a comunidade, em muitos casos, no seu sentido mais amplo, a melhor coisa que aconteceria seria se a igreja vendesse aquela propriedade, que podia sair um supermercado ali. Podia sair um shopping center, dependendo do tamanho. Podia ser uma farmácia, uma escola, não é assim? Faria mais bem à comunidade. Porque tem muita igreja que está, mas não está. Principalmente a igreja central, nas cidades maiores. Não acontece nada durante a semana inteira lá, bota até uma grade imensa, ninguém fala, e aí no domingo enche de gente. O vizinho odeia aquilo ali, porque traz engarrafamento de trânsito, traz barulho, quando o cara queria descansar. Eu pastoreei uma igreja nos Estados Unidos, 5.000 pessoas. Que a pobre para entrar, eu fiquei 2 anos lá, que era enquanto eu terminava o PhD. O Ronald Reagan era membro da igreja, presidente Ronald Reagan. E 7 guardas armados para não deixar pobre entrar. Vê se pode uma coisa dessa. Porque era em Beverly Hills. Só tinha milionário, ia com cuidado, porque tinha bilionário na igreja. E tinha muito ator de Hollywood, mais ou menos 2.000, então não podia deixar os paparazzi entrar, porque senão estragava tudo lá. Então, uma situação tremenda, mas era uma igreja na comunidade, porque a nossa vizinhança inteira era de judeu e árabe, e persa, iraniano. E um dia um cara ficou tão revoltado que pegou o Mercedes dele e atropelou o soldado que ficava lá. O helicóptero da polícia teve que vir, seguir o carro e prender. Porque ele disse, no domingo que eu tenho que descansar, esse povo fica me perturbando aqui com engarrafamento. Imagina, estacionamento, 1.000 carros. Não cabia, tinha que trazer gente de ônibus e de vários outros estacionamentos. Então ele falou, esse pessoal aqui fica me perturbando, não me deixa em paz. Perdeu a paciência e atropelou um policial. Foi preso. Mas é sintomático. Quando a igreja é na comunidade, e a comunidade é doida que a igreja sai de lá. Não sabe? Há uma igreja presbiteriana em Filadélfia, que foi ponto histórico da Revolução Americana. E o Van Engen, um professor meu, foi pregar nos 200 anos da igreja. Parou na porta da igreja, a igreja em pedra, aquelas igrejas bonitas, na porta da igreja, no jardim, na frente. E perguntou a 20 pessoas em Pittsburgh, ei, você sabe onde é a primeira igreja presbiteriana? Na porta da igreja. 200 anos de igreja lá. Pedra, 19 falaram, não tem a mínima ideia. Só uma falou, você está na frente dela aí. A relevância, às vezes eu fico pensando que uma das coisas mais importantes que a gente podia fazer seria perguntar à vizinhança, o que é que eles pensam da igreja? O que eles pensam? Diz aí, o que é que você acha daquela igreja? Como se, uma pesquisa de opinião, pergunta logo da igreja católica também, para não assustar, e da igreja presbiteriana? Pode ser que a gente faça surpreender muito bem, mas pode ser que a gente corra um risco danado. Então, a gente pode, uma igreja na comunidade
ela é estranha à comunidade. Temos 3 minutos. Ela pode ser uma igreja da comunidade. A igreja da comunidade, ela é tão proprietada, dominada pela comunidade ao redor, que ela não tem capacidade da voz profética. Todo mundo é de uma mesma família, ou de 3 ou 4 famílias, você não pode mexer com ninguém. As decisões são tomadas na mesa da refeição em casa, porque os líderes são tudo da mesma família. E com os índios americanos é isso que acontece lá. Nossas igrejas entre os índios americanos, por exemplo. Os caras decidem tudo na tribo, e quando vem na reunião do conselho já está tudo certo. Então, os líderes não têm capacidade profética, porque eles são dominados, para não ferir uns aos outros. Está entendendo o que estou querendo dizer? Todo na mesma comunidade. Então, ela é melhor do que a igreja mas ela é propriedade da. E aí ela não tem condições de, para não ofender, ela não fica falando. E, finalmente, a igreja com a comunidade. É aquela que conversa, é aquela que estuda o que é que pode ser feito para melhorar o nosso redor. É aquela que respeita quem não é da igreja e ouve quem não é da igreja, que é uma das incoerências impressionantes do nosso meio, é que a gente quer conquistar pessoas para Cristo, que não são de Cristo e moram ao nosso redor, mas não confia nelas para opinarem nas coisas que nós fazemos. A gente quer dar o remédio pronto e não funciona. Tem que ouvir os outros, tem que chamar os outros, tem que conversar com os outros. Um projeto aqui, vamos começar um projeto social, mas você ouviu a comunidade ver se é isso que eles querem? Se é isso que eles precisam? E a gente vai para servir. O Filho do Homem não veio para dominar, veio para servir. E aí o cara entra e participa, ele não precisa ser líder lá, porque aí você tem que botar uma liderança espiritual. Mas você ouve e você o chama para participar junto. Qual é o problema de um não crente participar nas coisas, nas iniciativas das nossas igrejas? Tem algum problema? Tem, ele não pode ser líder. Mas a gente quer ver aquela pessoa no nosso meio. A gente tem que confiar naquela pessoa. O povo ao nosso redor tem que, quando pensar na igreja, segunda igreja de Uberlândia, esse bairro aqui, quando pensar na segunda igreja de Uberlândia, tem que dizer aqui, e se um prefeito doido resolvesse desapropriar a igreja, eles é quem tinham que fazer protesto na frente da igreja, para proteger a igreja. Porque eles têm que chegar à conclusão de que essa comunidade faz bem para o povo em geral. E não dá para pensar, isso é o sinal que meu tempo acabou, não é? Tem 5 minutos? Oh, glória a Jesus por tudo. Então, ele olha, preste atenção. Você está entendendo o que estou querendo dizer, gente? Uma das coisas mais importantes numa igreja é a relevância. E relevância é sempre aos olhos dos outros, não é aos olhos da gente. A gente pode dizer, mas que igreja boa eu tenho? Boa para mim. Então está tudo bom. Mas a gente quer ser uma bênção para o público em geral. Então a gente tem que ver qual é a relevância da nossa igreja na cidade de Uberlândia e na cidade no bairro dos Martins. Aqui não é Martins? E aqui no bairro dos Martins. Se resolvermos sair para construir um templo maior em algum lugar, a vizinhança vai dizer, por favor, não faça isso, nós precisamos de vocês aqui. Terminar com um caso. Isso é importante, esse assunto ou não? Então eu vou terminar contando um caos. Você sabe que o país mais racista depois da Ucrânia no mundo é os Estados Unidos. E em 1994 estourou a revolta lá em Los Angeles. Alguém daquela época lembra aquela revolta? Que uns policiais brancos deram um couro num negro e deu uma revolta terrível. Los Angeles virou uma praça de guerra. Queimaram o centro das cidade. Se você for em Los Angeles hoje, você vai ver ainda, eles guardam como memorial, lojas que foram saqueadas e queimadas. Tiveram que chamar 4.000 soldados armados com bala para botar em ordem. Os coreanos, muito vivos, que tem muito lá, eles têm metralhadora, que pode comprar o que você quiser, submetralhadora, e eles atiravam de cima para proteger as lojas dele, porque vinham os latinos, os indonesianos e os negros invadindo lá para roubar as televisões e as coisas que eles tinham, Samsung. Aquela coisa, foi uma coisa terrível, terrível. E morreu muita gente, Los Angeles em chamas, era a notícia que dava na televisão. E lá na nossa escola, Fuller, onde eu estava terminando um PhD, tínhamos uma classe de discussão com o professor Van Engen, para latinos. Naquele dia,
e 25 alunos. E não veio o Marcos Rodrigues, que era pastor. Ele tinha uma loja de bicicleta, conserto de bicicleta, no centro de Los Angeles, na área pobre de Los Angeles, onde estava acontecendo a coisa, e a igreja morava em cima da loja e a igreja ao lado. E não chegava o Marcos, E aquele ambiente consternador, ninguém falava nada no horário de aula, ninguém tinha coragem. Foi horrível, o terror que foi aqueles 3, 4 dias. Finalmente chega o Marcos, a aula já tinha começado, chorava sem parar, no momento da oração, E aí o professor Vanem tentou consolá-lo, falou: Marcos, porque ele falou: por que você está chorando? Ele falou: rapaz, queimaram a minha bicicletaria, minha casa e minha igreja. Tocaram fogo em tudo. Aí e chorando. Aí o pessoal: não, a gente ajuda você, tal. Aquelas palavras de consolo que a gente gosta de dar naquela hora da dureza. Ele falou: não, vocês não estão entendendo porque eu estou chorando. Por que você está chorando, Marcos? Ele falou: eu não estou chorando apenas porque queimaram a minha maneira de levantar recursos, sustento para a minha vida, minha igreja e minha casa. Eu, na verdade, estou chorando porque eu não tenho certeza que depois de todos esses anos lá, eles vão sentir falta da minha igreja no dia seguinte. É por isso, eu estou avaliando meu ministério. Eu acho que eles não vão sentir falta da gente lá. Entende? A questão da relevância é uma das coisas mais fundamentais para um crescimento saudável. O que o povo desse bairro pensa dessa igreja? Como é que nós podemos ser relevantes para eles? Como é que eles podem dizer assim: não saia daqui, a gente vende a casa ao lado, vende a outra, a gente ajuda. Tem acontecido casos assim, Bispo Kitong é um deles. Não saiam daqui, vocês trouxeram bem para a gente. Então, as igrejas crescentes, elas não são igrejas na comunidade, nem são igrejas da comunidade, que aí só entra o seu próprio tipo de gente. Elas são igrejas com a comunidade, a relevância. Que Deus ajude a igreja da qual eu faço parte aqui, que são vocês, sou missionário da igreja, a que a gente tenha uma liderança estável, de longa duração, que ama Deus, ama o povo, e que direciona esse povo ao futuro preferível divino para a vida de todos nós. Que Deus ajude a gente, para que os nossos líderes liderem a gente como servos, que aí eles se tornam modelos para todos nós, e equipadores, que a gente se anime, e que a gente olhe o campo que está pronto para a colheita, que é o bairro dos Martins. É o nosso primeiro campo missionário, a cidade de Uberlândia todinha, mas o campo primeiro aqui. E a gente seja uma igreja indispensável nessa vizinhança. Amém?